Boa noite a todos. É um grande prazer para a gente receber, né, nosso amigo de Pongaí. Muito bem-vindo à nossa casa. E é uma felicidade voltar às palestras também, né, que a gente já estava com saudade. Mas também deu uma saudadinha de embrulhar presente, porque a gente se divertia muito, a gente brincava muito com os presentes, inclusive. Falando da festa, nós já agradecemos na página está marcado todas as pessoas que ajudaram, mas eu gostaria de agradecer novamente, não só a pessoa que doou, não R$1, 10, não importa o valor, que doou o material, mas que doou também a boa vontade, o amor, que foi lá ajudar. E também as pessoas que acompanham a nossa página, e eu recebi muitas solicitações de amizade sobre a festa, falando sobre as orações, o que oraram para que tudo corresse bem. Isso eu achei fantástico. Isso eu acho que atingiu um público, conscientizar que a oração, que o que a gente faz é de coração, e eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Aliás, estou com esse sorriso bobo por causa disso mesmo, porque a festa me contagiou até hoje. As mães, os grupos de mãos dadas, ajudou pra caramba, o pessoal do refrigerante, as escolas SESI, COC, Objetivo, a Sicredi, esses eu tenho que falar porque abraçaram a causa mesmo, eles que conseguiram pôr as caixas e as crianças doarem os presentes, e muitos outros. Vou esquecer de várias pessoas aqui, mas por favor, está na página, acessem. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, para o ano que vem, nós já temos bastante brinquedo embrulhado. E todo ano eu falo que é a última vez, mas é mentira. O ano que vem vai de novo, com certeza, né? E agradecer a Jesus, principalmente, que a festa não é nossa. A festa é de Jesus. Por isso dá tudo tão certo. Por isso não ocorre brigas, por isso ocorre a maior harmonia e fraternidade. Então, agradecer a Jesus, nosso mestre. E nesse clima já de agradecimento, peço que levemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos proporciona mais um dia de vida, mais uma oportunidade de fazermos melhor do que ontem, tentarmos ser melhor do que ontem. A espiritualidade amiga que caminha conosco, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, que nos ajuda, nos ampara, sempre no trabalho do bem. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, sempre. Agradecidos somos pela oportunidade e por mais essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre o seu Evangelho. E pedimos, Pai, que consigamos entender sua palavra e principalmente colocá-las em prática. Que assim seja. Luiz, fica à vontade. Aqui. Não sei o que foi. Chama na tela, camiseta. Ah, é? Tá bom assim? Tá ótimo. Boa noite a todos. Que alegria receber o convite, ser tão carinhosamente recebido pelo Alexandre e os demais amigos dessa casa. Isso só nos mostra o quanto é importante o nosso comprometimento com a doutrina. E permita-me, Alexandre, desde já, a ideia de vocês, aquele varal solidário, que eu vi que novamente está em ação aí, né? Nós fizemos em Pongaí, foi uma cópia, como eu disse para você, mas você falou que não é cópia. As boas ações, as boas práticas, nós devemos cada vez mais procurar propagá-las, levando o bem, levando a palavra amiga, o Evangelho de Jesus, onde quer que nós possamos. E sempre no intuito de poder acalentar tantos irmãos, muitas vezes desesperançosos, que perderam assim o brilho nos seus olhos. E o mínimo que a gente pode fazer, através das nossas doações, do nosso tempo principalmente, que muitas vezes nós dedicamos a tantas coisas supérfluas e esquecemos do nosso próximo, aquele que muitas vezes está dentro do nosso lar, às vezes, sentindo a falta de alguma coisa.
Então que esse nosso compromisso que a doutrina nos oferece, nós possamos cada vez mais levá-lo adiante e abraçar tantos corações necessitados para que cumpramos a nossa parte como cidadãos, como cristãos e como espíritas na verdadeira acepção da palavra. A minha gratidão a todos presentes aqui nesse recinto e da página também recebam o meu abraço, a minha gratidão, para que nós possamos falar de fé, de caridade, da perseverança no bem. Então esse vai ser um dos temas que abordaremos essa noite, lembrando do Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos e tantas outras obras da doutrina que nós tiramos assim tantas coisas maravilhosas que no nosso dia a dia nós possamos levar assim aqueles nossos irmãos mais desesperados, às vezes desesperançosos, com a alegria de viver que o Chico sempre falava, né? Então que sejamos felizes, que a felicidade está ao nosso alcance e viemos aqui para sermos felizes, independentemente das dificuldades, das dores e das perdas, mas o foco principal é a nossa alegria. E a casa aqui o nome já diz tudo, Amigos do Bem. Então que possamos compartilhar essa amizade de uma forma assim bem gratificante desses momentos que aqui passaremos essa noite. O tema que eu me propus a falar essa noite, meus amigos, é a respeito da nossa fé. A fé que muitos de nós, no momento de perdas, nos momentos difíceis da vida, onde as coisas não acontecem de acordo com o nosso esperado, nós muitas vezes ficamos assim, desesperançosos, achando que Deus não está nos auxiliando e achamos que estamos sofrendo tudo que não tínhamos direito, a gente pode dizer. Porque nós sempre nos preocupamos e achamos que somos merecedores apenas das coisas positivas. Logicamente é isso que nós buscamos, logicamente é isso que nós estamos aqui nesse mundo de aprendizado, de provas e expiações e provas, para que lá na frente nós tenhamos assim, no nosso momento da chegada, estarmos assim com a nossa consciência tranquila e saber que nós fizemos a nossa parte, aquilo que nos cabia, mas através dos ensinamentos de Jesus, como eu vi certa feita, é tão mais simples a gente seguir o Evangelho. Mas através do Evangelho a gente percebe que muitas vezes nós tiramos o foco. Quando falamos do perdão, quando falamos da prática da caridade, de dedicar o nosso tempo ao próximo, muitas vezes a gente acha difícil. A gente se compromete em fazer tantas outras coisas aí, como disse há pouco, e não nos preocupamos às vezes com aquela pessoa que está tão triste ao nosso redor, sem perspectiva de melhora, e o tempo vai passando, e aquela que se encontra numa condição melhor, muitas vezes ele não está preocupado com o próximo, e sim, cada vez mais no seu bem-estar, em proporcionar aos seus familiares ou coisa parecida, o que ele pode, o que está a seu alcance principalmente, né? Então, a fé que nós vamos falar aqui, efetivamente, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela fé mais raciocinada, não é aquela coisa que não tem lógica. Pelo contrário, quantas vezes já ouvimos falar que o próprio Emmanuel dizia ao Chico, se for contrariedade, desculpe, melhor falando aqui, Kardec dizia várias vezes também, se for contra aos ensinamentos da ciência, não sigam a doutrina. Mas a gente pode ver lá na Gênese, coisas que estão assim na atualidade, que foram, quando a Gênese foi codificada por Kardec, aquela época, 1857, 1862 e assim por diante, que ela está mais recente do que nunca, ou seja, nunca houve conflitos do que estava inserido na Gênese, por exemplo, sobre o avanço, etc., uma parte mais teórica, um pouco mais difícil até para estudo, que nunca se contradiz. E a gente percebe a lógica disso tudo. A lei de ação e reação, de causa e efeito que nós gostamos de falar, ela nos mostra claramente. Tudo isso vai se desencadeando de uma certa forma, que vai se acasalando assim, que não tem como a gente fugir da realidade que a doutrina nos apresenta. Não é coisa de fantasiosa de maneira alguma, mas sim aquelas coisas reais que nós vamos percebendo, o sofrimento alheio, a dificuldade imposta a alguém. Seria Deus injusto se todos nós viemos nesse mundo aqui simples e ignorantes, como lá no início, e cada um de acordo com as suas obras. E nós estamos vivenciando hoje, certamente, aquilo que outrora nós plantamos. A colheita é obrigatória. E partindo desse princípio,
nós nos deparamos muitas vezes com pessoas extremamente assim, prejudicadas no pensamento, porque elas vejam apenas o momento que eles estão vivendo. Muito materialista que somos ainda, né? Nós vamos percebendo que as barreiras que nós temos que transpor, ninguém irá fazê-lo por nós. Pelo contrário, é a cada dia alguma coisa nova, um aprendizado, alguma sequência necessária para que nós possamos caminhar assim, evoluindo. E ainda muitos dos nossos irmãos, muitos de nós mesmos, melhor dizendo, não aprendemos isso aí. O nosso imediatismo, a nossa vontade de pegar tudo pronto, muitas vezes, nos leva a decepções, as circunstâncias essas que nós nos sentimos assim muitas vezes tristes demais. E a tristeza a gente sabe que ela vai se abatendo. Nós seres humanos perdemos o nosso brilho no olhar quando nós deixamos de fazer algo que a gente gosta, por exemplo. Aquela coisa que nos entusiasma, que nos dá prazer, como foi o caso citado nesse breve papo que eu tive com o Alexandre há pouco ali, onde ele passou para mim a alegria da participação das crianças nesse evento, na festa, na alegria, né? Então a gente percebe que, de fato, ninguém é feliz sozinho. Compartilhando alegria, compartilhando tristeza, sendo, às vezes, aquele ombro amigo, aquela pessoa que pode ouvir alguém. E de uma maneira bem menor, também na nossa casa, lá em Pongaí, alguns amigos, assim, na última semana, 3, 4 dias praticamente, do Dia das Crianças, né, resolveram entre si, pegou relação junto à assistente social da cidade lá, que estavam cadastradas, e adquiriram alguns brinquedos e fizeram a entrega também. E qual não foi a satisfação das mesmas quando tivemos a nossa palestra na sexta-feira à noite lá? E eu pedi às duas meninas, companheiras nossas, que encabeçaram essa ideia, e elas disseram simplesmente assim: alegria nossa em ver com que tão pouco nós fizemos de proporcionar tanta alegria. Aquela coisa singela do brinquedo simples que foi entregue, agregado a isso também aquela mãe que vê uma pessoa chegar até a sua casa, deixar um brinquedo, por mais simples que seja, ao seu filhinho ou à sua filhinha. Aquilo demonstra assim aquele sentimento de gratidão. E essa gratidão também é extensiva porque, às vezes, a carência dela de poder conversar, de poder expor seu problema, sua dificuldade, ou o simples fato de ter alguém na sua casa que remonta assim uma circunstância de alegria àquela pessoa. Então a gente, muitas vezes, nós estamos num mundo tão nosso que nós não estamos percebendo a realidade externa. Nós estamos inseridos assim naquela redoma ao qual nós vivemos dia e noite, dia após dia, na corrida do nosso trabalho, no problema nosso, no problema da nossa casa, e muitas vezes nos afastamos assim temporariamente das verdadeiras necessidades da vida, de poder ser útil ao nosso irmão. Os pilares básicos da nossa doutrina também, onde a caridade fala claramente a respeito disso aí. E a gente já ouviu tantas coisas na literatura espírita que quando Chico sentia-se desanimado, Emmanuel se aproximava dele e ele, naquele desânimo total, e Emmanuel dava aquele cutucão: Chico, o que está acontecendo? Você percebe, Emmanuel, eu não estou bem, etc. Não está bem? Então pera um pouquinho só, vamos começar tudo de novo. Arrume tempo, arrume donativos e vá à periferia fazer as doações. Ou seja, a caridade, esse amor em movimento, que é aquilo que nós precisamos na nossa vida. Dedicar um pouquinho do nosso tempo, sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e tentarmos ser útil ao nosso próximo, de uma certa forma. Quando falamos da nossa fé, propriamente dita, nas primeiras dificuldades as quais nós enfrentamos, nós percebemos e até questionamos: será que a nossa fé, a fé que eu possuo realmente, ela vai me levar a algum lugar? Na hora que a coisa vai subindo, a água vai subindo, que chega ao nosso pescoço, chegando próximo de nos afogar, será que a nossa fé resiste? Será que nós temos condições plenas, às vezes, de poder superar uma dificuldade, uma adversidade, que a gente não se julga capaz? É uma grande pergunta. Porque basta que nós possamos olhar para trás e ver quantas barbaridades nós já passamos na nossa vida. Quantos momentos de dor, de dificuldade, de perdas, de entes queridos, decepções, traições, etc. E a gente está aqui firme e forte até hoje.
Mas sempre vem aquela pergunta, aquela resposta muitas vezes. Ah, se fosse hoje, eu não aguentaria novamente. Pelo contrário, nós adquirimos experiência, passamos uma situação amarga e difícil. Hoje, certamente, a nossa bagagem está muito mais completa. A nossa vivência, a nossa experiência, certamente, vai nos auxiliar muito. Então, aquele terremoto que muitas vezes alguém está vivendo, nós já passamos por ele. E para nós, hoje, aquilo lá é simplesmente um vendaval. E no momento, para nós, foi um terremoto também. Foi uma tsunami que nos pegou firme ali e que nós, com a nossa fé em Deus, e a gente pode perceber que é sempre quando somos colocados à prova que nós lembramos de agradecer, de pedir principalmente. Porque quando nós estamos numa situação confortável, muitas vezes, nós vamos esperando o tempo passar, que as coisas vão ficando cada vez melhores e assim por diante. Ao passo que quando as coisas não estão bem, a gente não vê a hora que o dia acaba, que a semana e o mês termine, para que possamos ter alguma coisa nova na nossa caminhada, a renovação. Mas a doutrina nos esclarece e escancara aquela porta para nós, que não vai depender de terceiros a nossa melhora, a nossa condição de evolução, e sim exclusivamente de cada um de nós. Exclusivamente. Então não adianta eu sair de Pongaí, vir aqui hoje, e falar, olha, eu estou passando por dificuldade, estou tendo tantos problemas na minha vida. Você pode me auxiliar? Você pode resolver isso aí para mim? Não. Eu que tenho que me propor, com a minha disciplina, o meu enfrentamento na dificuldade, principalmente. Essa é a receita. O momento da dificuldade é o momento que a gente percebe que há o crescimento, a resistência do espírito em perceber o quanto é difícil, mas quanta força nós temos interiormente também. As pessoas que nos são caras, pessoas que dedicam orações para nós principalmente, através delas, muitas vezes, nós estamos circundados de espíritos benfeitores amigos, aqueles que nos auxiliam e que querem que nós possamos ter êxito naquela empreitada. Então a entrega, o desânimo e tudo aquilo que é contra, principalmente esses princípios, vão por água abaixo, porque ninguém vai nos tirar da condição de situação de sofrimento ou de dor. Da mesma forma, quando nos deparamos com algum amigo, algum ente querido, acometido de um processo depressivo, por exemplo, obsessivo que seja, o que nós podemos fazer inicialmente? Direcioná-lo ao atendimento médico, aos profissionais competentes, aliado, se possível, ao tratamento numa casa espírita, para receber um passe, água fluidificada. Aí sim torna-se uma coisa mais completa, a gente pode dizer. Porque jamais abdicar do tratamento médico material para que possamos apenas receber os benefícios espirituais. É válido, lógico que é. Sensacional, aliado um ao outro. Por quê? O profissional médico, o psicólogo, o psiquiatra estarão ali através do ensino, do estudo que fizeram. Eles terão assim um direcionamento. Mas interiormente, a casa espírita também é um hospital. É o tratamento que nós necessitamos muitas vezes e por comodismo, às vezes nós deixamos passar a vez e a oportunidade. E não é raro também, meus irmãos, nós nos depararmos que a gente frequenta várias casas por aí e a gente percebe que vários irmãos que tinham uma frequência assídua, eles somem da casa espírita. Chegou num momento de dor, num momento de extrema dificuldade, que estava sem ânimo, sem aquele brilho nos olhos. E através do tratamento espiritual, dos fluidos recebidos, de todo o benefício que a casa proporciona, logicamente vai demandando assim o tempo, etc., mas a melhora vai chegando. Ele vai se sentindo fortalecido, vai se sentindo melhor. Até no momento que ele acha que ele está completamente, entre aspas, aí, são, curado, aí ele acha que já não deve mais participar das reuniões, receber o passe, da água fluidificada e assim por diante. Lei do engano, que da mesma forma que o receituário, o tratamento médico nos é direcionado, aqui é o tratamento espiritual. É aqui que a gente vai encontrar a nossa força, a nossa paz interior principalmente, através do nosso comprometimento, da disciplina tão falada que o nosso querido Chico Xavier falava. Disciplina, disciplina e disciplina. E a gente cita, eu gosto particularmente de citar alguns fatos que eu vivenciei. Porque a gente buscando na literatura, nós temos inúmeros casos, né?
E temos uma amiga que ela foi acometida de um câncer de seio e teve aquele tratamento agressivo, onde, pela sua simplicidade, no meu ponto de vista, ela não tinha dimensão do que seria aquele tratamento. Ela, uma pessoa muito alegre, muito simplória, como eu já falei há pouco, e com aquela alegria extrema, sempre risonha, sempre brincalhona, e eis que essa doença bate firme sobre ela. Logicamente, começa a quimioterapia e todo o tratamento, as viagens até Jaú, e a gente percebia e comentávamos entre os amigos a diferença dela e de tantos outros que nós já vimos. A fé que ela possuía. E ela falou, não, isso aqui não é nada, vai passar, eu vou ficar boa, eu vou sarar. E a gente percebia que, logicamente, como eu disse há pouco, pelo pouco conhecimento que ela tinha, por exemplo, da doença. Mas aquela fé dela verdadeira, no meu ponto de vista, eu acredito que foi a mola propulsora que levou ela à sua melhora, está conosco até hoje, naquela alegria radiante. E eu trabalho em órgão público, né? E um amigo que se dispôs a levá-la para encostá-la junto ao INSS pelas suas dificuldades assim que ela possui. E quando ela aposentou, recebeu o seu primeiro benefício ali, quando ela foi assim encostada no INSS, o que ela fez? Ela comprou uma Nossa Senhora, uma imagem, e levou para esse amigo nosso. E está lá na nossa sala até hoje aquela imagem. E ela sempre ela passa junto à nossa sala e ela entra e fala, aquela que me curou. Então a gente percebe, aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que vivifica dentro de si aquela ânsia, aquela vontade de vencer os problemas, independentemente de ser de saúde ou material que seja, ela tem uma grande chance de se dar bem. Porque aliado às orações da sua fé, os benfeitores espirituais estão ao seu redor. Estão ali próximos para dar a devida assistência. E eu lembro de uma certa fala que o Haroldo Dutra disse num comentário dele, que é muito interessante isso. Você vai fazendo bem hoje aqui, vai entregando brinquedo, Alexandre, vai fazendo varal solidário, está ajudando, está auxiliando aquelas crianças, aquelas mães procurando a roupa, o agasalho para os seus filhos. Você está auxiliando eles encarnados e junto a eles tem o anjo da guarda e os espíritos amigos e protetores de cada um deles. Vai numa visita no asilo, no hospital, ou seja, você está angariando para si recursos de caridade. Recursos que num momento oportuno, eu costumo dizer que é a contabilidade divina isso aí. Chega lá na frente, a situação muda, a circunstância muda e você é o necessitado. Aí aquela equipe de amigos espirituais estão vendo você e falam, aquele é um espírito amigo. Chegou o momento da nossa intercessão junto a ele. E está lá te ajudando, te proporcionando o retorno daquilo que outrora você fez sem espera de algum benefício em troca. Simplesmente pela sua vontade, pelo seu momento em si, de querer poder tirar um amigo de uma tristeza, de um momento de dor da sua caminhada. Então a gente percebe que o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E cada um de nós que porventura estejamos passando por um momento de dor e de dificuldade, ali que nós vamos encontrar aquela alavanca que vai nos dar assim, fazer a diferença na nossa caminhada, aliado à nossa fé, a nossa oração principalmente, que a fé transporta a montanha. E o capítulo 27 do Evangelho, que complementa tudo isso aí, pedi e obtereis. Então, independentemente qual seja o nosso momento, já passamos por inúmeras experiências e graças ao véu de esquecimento nós não sabemos o que nós fizemos em existências passadas, mas não esquecendo que todas elas são solidárias. Nós deixamos muitas imperfeições para trás, com certeza, mas ainda possuímos orgulho, a vaidade e tudo aquilo que não é legal para nós ainda. A grande chaga da humanidade, o orgulho, o egoísmo, né? Então a gente pode, assim, tranquilamente fazer uma reflexão daquilo que nós, no nosso recolhimento, questão Santo Agostinho, ali 919, o que nós fizemos durante o dia e o que nós deixamos de fazer em benefício ao próximo, em detrimento ao próximo. Será que os nossos momentos de prazeres, aqueles prazeres assim momentâneos, será que é mais prazeroso do que a gente poder ajudar alguém?
dá um alimento a quem está necessitado, você vê o brilho do olho daquela pessoa, aquela família que muitas vezes está envolvida em uma situação precária e você tendo a oportunidade de ser útil assim, de uma certa forma, amenizando aquela dor, proporcionando àqueles irmãos um momento melhor junto a seus familiares. E eu gosto de frisar sempre isso aí, que muitos de nós, a gente sente agressivamente aquela coisa que nos marca, os momentos tristes da nossa vida. Quando falamos em gratidão a Deus. Vamos num comparativo, 2 pratos de uma balança. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, o prato mais alto, que está lá em cima, é dos momentos ótimos da nossa vida, felizes. E aqui embaixo, aqueles de dor, de dificuldade, de perdas de entes queridos e assim por diante. Por quê? Porque nós nos julgamos merecedores de tudo que é bom. Aliado a isso, nós vamos buscar, logicamente, nós não estamos acomodados. Mas aquelas dores que são mais agressivas interiormente, que nos marcam, é elas que nós sempre estaremos lembrando. Um exemplo clássico disso aí é quando alguém fala assim, 2003, Deus me livre, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, perdi meu companheiro, perdi meu filho. E os outros momentos que teve prazer junto a ele, uma vida toda, um filho que nasceu, um filho que conseguiu emprego, que teve a oportunidade de uma faculdade, de uma universidade, conseguiu seu diploma, já foi encaminhado ao mercado de trabalho. Então a gente refuta entender isso aí, que muitos do que nós temos, nós já achamos assim tão merecedores, quando na realidade a gente pode fazer uma comparação clássica também, quando 2 pessoas acometidas do mesmo tipo de doença. Logicamente que há o caso de organismo de reação ao tratamento, aos medicamentos. Mas vamos supor, 2 organismos iguais recebem o mesmo tipo de tratamento, o mesmo remédio, o mesmo regime ali e tal, pautado naquilo que foi o receituário médico, o acompanhamento médico também. E além disso, o tratamento vai passando e a gente percebe uma boa e uma ótima melhora num determinado cidadão. E no outro não vai nem com bomba. Está parado, está difícil o negócio ali. Aí nós vamos pensar naquela outra coisa que a doutrina nos mostra. Merecimento. Merecimento de cada um de nós. Então nós almejamos tantas as coisas aí, pedimos tanto coisas materiais. Mas nós estamos fazendo por merecer? O momento nosso, será que é esse? Será que isso que eu estou tão assim ansioso, que eu acho que vai ser viável, que vai melhorar a minha vida, que vai me proporcionar prazeres, é o que eu preciso? E quando a gente não tem, a gente fica bravo, né, gente? A gente busca, luta e às vezes o plano nada dá certo, vai tudo por água abaixo. Mas certamente se não veio, se não deu certo, porque não seria o melhor. Não seria o melhor, com certeza. Se Deus é justo, soberanamente bom e justo, não tem como Ele fazer alguma coisa que vai de encontro ao que nós almejamos e não seja o que nós merecemos. A gente pode perceber isso aí. E quando tudo vai indo bem, quando as coisas acontecem de acordo com o que nós queremos, principalmente, aí nós somos só alegria, só sorriso. Estamos satisfeitos com a vida. Mas o plantio está ali, nós temos, não independentemente, não apenas na dificuldade, mas também no momento da bonança, sermos gratos a Deus, compartilhar o que nós recebemos. Eu não vou me recordar qual que é a questão do Livro dos Espíritos, que fala se toda a riqueza do mundo, do planeta, fosse dividida por igualdade para todo mundo. Seria a solução? Não. A resposta é bem clara, que em pouco tempo já estaria tudo desgovernado e bagunçado de novo. Por quê? Tem aquele que é mais astuto, tem aquele que sabe lidar melhor com o dinheiro e assim por diante. E outra, a concentração da riqueza na mão daqueles que podem oferecer o trabalho, que eles têm assim, a facilidade em si de poder multiplicar os trabalhos, oferecer aos seus colaboradores, aí no caso, oportunidade numa faculdade. Quantas pessoas nós conhecemos, empresários de sucesso, que eles bancam a faculdade dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Por quê? Porque eles sabem que ele vai ter um profissional qualificado, vai ter retorno, ao passo que aquele que não oferece, ele vai querer cobrar de alguém que não possui. E aquela velha frase clássica nossa, cada um dá o que tem. Não adianta você querer amor de quem não tem amor.
você querer o perdão de quem não sabe perdoar, e assim por diante. E a doutrina espírita vai de encontro a tudo isso, nos mostrando claramente o quanto é importante o nosso esclarecimento, o nosso aprendizado. O instruí-vos que o mestre nos disse lá é justamente nesse sentido. Quando falei há pouco da doença cometida dessa amiga nossa, ela não tinha dimensão, não tinha o conhecimento exato do que seria aquela doença. Aquele outro que tem um conhecimento também, às vezes com a sua preocupação, a sua pré-ocupação de pensamento, já seria às vezes uma coisa negativa para ele. Então, equilíbrio em tudo. Equilíbrio na vida, equilíbrio naquilo que nós precisamos. E tem até uma historinha que o Divaldo conta, que eu acho interessante, que ele fala, é denominada Quem Dobrou Seu Paraquedas Hoje. Muitos de vocês devem conhecer essa história, esse fato ocorrido. Ele cita que um determinado combatente americano foi preso na guerra do Vietnã, ficou prisioneiro de guerra. Foi abatido o seu avião, mas ele ejetou-se, e caiu em campo inimigo. E ficou alguns anos ali como prisioneiro de guerra. E passou todo tipo de tortura, de sofrimento, tudo aquilo que nós sabemos que infelizmente as guerras proporcionam. E decorrido um tempo, houve aquela anistia, etc., ele retornou para a América, com a sua experiência toda ali, de sofrimento, de dor, e passou a realizar conferências a respeito dessa vivência dele. E num determinado momento, ele estava num grande cenário ali de um hotel famoso e fazendo a sua palestra, a sua conferência. E no término, depois dos recebimentos de aplausos, etc., ele foi junto ao bar ali tomar um refrigerante, tomar um café, e eis que alguém o vê de longe, fica olhando assim, fitando ele assim, seguidamente. E ele fica encabulado com aquele olhar. Aquela pessoa estava direcionando o olhar por alguns minutos, e ele vai de encontro àquela pessoa. E chegando de encontro à pessoa, você me conhece? Sim. Você é o fulano de tal, deu a patente dele da aeronáutica americana lá, da parte aérea, Falou, sim, sou eu, você me conhece? Conheço. Mas você não me conhece. Você não trabalhou no campo tal, combateu tal? Sim, foi. Você conhece muito da minha vida, não conhece então pelo que você está falando? Sim, eu vivi momentos junto com você também e simplesmente eu dobrava paraquedas. Eu era o dobrador de paraquedas. Aí ele deu aquele baque. Falou, então você salvou minha vida. Falou, não, eu fiz apenas a minha tarefa, a minha obrigação. Então, quantos de nós, muitas vezes, temos a fé viva? Porque ninguém vai soltar de paraquedas se ele não tem a fé que aquele paraquedas vai se abrir. Vai pular de um avião, etc. E se ele não tiver a sua fé que vai dar certo, ele não vai pular jamais, Então, quantos de nós aí, hoje em dia, temos junto a nós, pessoas junto ao nosso seio familiar, no nosso ambiente de trabalho, que dobram os nossos paraquedas todos os dias para nós? Para que possamos trabalhar, para cuidar dos nossos filhos, para alimentá-los, que fazem a nossa refeição e assim por diante. Então, nós não somos felizes nunca sozinhos. O egoísmo em si, aquela pessoa que centra tudo visando o seu bem-estar, ela vai, num momento, sentir-se amargurada. Não vai ter com quem compartilhar seus momentos de alegria. E a gente percebe quanto o mundo está carente disso. De alguém que possa ouvir o outro nas suas carências, nas suas dores, nas suas dificuldades. Por isso que tantas casas espíritas, como eu disse há pouco, nós percebemos o fluxo sempre aumentando. Apesar que tem esse refluxo também do retorno deles. Por quê? A melhora que eu citei. Então o comprometimento nosso, não apenas nas coisas materiais, no nosso trabalho, no nosso bem-estar, mas principalmente na nossa parte espiritual. Se nós não estivermos bem por dentro, a parte externa nossa vai ser a nossa fotografia. Nós vamos mostrar aquilo que nós não estamos vivendo. E hoje nas redes sociais nós vemos claramente todo mundo numa boa ali, felizes, aquelas fotos que são tiradas 10, 20, 30 para aproveitar uma e assim por diante. Então esse mundo não é o mundo real. Cada um de nós carregamos dentro de nós as nossas dores, as nossas dificuldades e tudo aquilo que nós sabemos assim, amargamente, que nos dá assim muita dor e só nós sabemos como passar esses momentos.
através da nossa perseverança e da nossa fé principalmente. Porque senão, entra dia, sai dia, como eu falei há pouco, o mês acaba, começa de novo e é aquele martírio. A gente não tem um objetivo, nós não aspiramos nada de diferente, então que nós interiorizamos coisas positivas para oferecê-lo ao próximo, beneficiando aos mesmos e principalmente a nós, que seremos os maiores beneficiados. E muitas vezes, dentro desses nossos relacionamentos, aquelas pessoas que são caras, pessoas que amamos, que estamos todos os dias juntos, nós não dispensamos um momento para dizer um eu te amo, um abraço, um beijo aos nossos filhos, por exemplo, a nossa companheira, elogiar alguma coisa que nós estamos vendo e nós estamos perdendo a oportunidade, porque depois o tempo passa, o momento passa, vai ficar saudade e vai ficar aquela lembrança, o remorso às vezes, por que eu não fiz? Estava próximo, estava junto a mim e eu perdi a oportunidade. E às vezes valorizando aquelas pessoas distantes de você. O filho do vizinho é mais inteligente que seu filho, a esposa do seu companheiro, do seu amigo é mais bonita, é mais trabalhadora, produz mais e assim por diante, quando na realidade ela faz aquilo que está ao seu alcance. E a gente às vezes não está reconhecendo isso aí. Cada um dá o que tem. Que possamos mentalizar isso aí. Nós desejamos muitas coisas que nós não temos ainda capacidade e queremos cobrar do próximo. Infelizmente, nós nos enquadramos nessa circunstância. Dentro da doutrina, aqui eu até deixei anotado numa colinha aqui, que fala sobre a fé racional. Então a doutrina, ela escancara para nós uma vida nova, para você ter outros olhos, olhos de ver, que nós costumamos falar sempre, olhos de ver realmente. Então, fé racional dá uma base sólida para a doutrina, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. Então não tem como a gente nós fugirmos disso aí de maneira alguma. Falamos há pouco da Gênese, e volto a frisar aqui, a fé racional não é aquela coisa imposta, que você tem assim, a notícia, você ouve, falam para você, e você assimila sem ter conhecimento. A doutrina nos leva a refletir a respeito disso. Nós buscarmos. A gente está falando aqui, mas a melhor fonte são as obras da codificação. É só vermos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, está tudo ali inserido numa facilidade intensa para nós. E na nossa casa espírita a gente começava o estudo do Evangelho, terminava, voltava novamente. O Livro dos Espíritos, mesma coisa. E olha que interessante que a gente percebe cada vez mais. Num determinado artigo, por exemplo, de uma parábola que a gente estava comentando, de um capítulo do Evangelho, a gente via com determinado ponto de vista. Aí decorreu um ano e tanto aprendizado, tanta leitura, vendo palestra, participando de estudos, etc. Voltamos novamente naquele capítulo, naquela parábola. A visão é outra, completamente diferente. É aquela inicial, mas muito maior agora. Como eu disse sempre, a doutrina nos abrindo cada vez mais os olhos, os horizontes e o caminho. Então que nós tenhamos a certeza absoluta. Nós viemos aqui para aprendermos, para evoluirmos principalmente. E as vidas solidárias, logicamente, as nossas existências solidárias, quantas imperfeições ficaram para trás? Quantas coisas que fazíamos e hoje nós não fazemos mais? Fomos aprendendo, fomos assim, nos lapidando nessa evolução. E o que eu gosto de um comparativo, por exemplo, é esse aqui. A gente sabe que nem o espírito retrograda, ele fica estacionado, por exemplo, nessa existência. A pessoa chegou, se acomodou, não foi para frente nem para trás, logicamente. Ela ficou estacionada, ficou parada. O aluno, por exemplo, numa universidade, no ensino primário, que agora mudou as séries, agora é ano, está diferente a denominação. Então, a repetência que havia antigamente, por exemplo, na quinta série. Fazia aquele ano todo a quinta série. Repetiu, ele vai voltar no ano seguinte na mesma quinta série. A mesma matéria, tudo de novo. Para nós, a gente pode dizer que é de um ponto de vista diferente. Nós estamos aqui, muitas vezes, para repararmos circunstâncias, situações com pessoas próximas. E dentre elas, a maioria, certamente, estão no nosso grupo familiar. Pai, mãe, marido, irmão, nosso grupo familiar. E se nós perdermos essa oportunidade, nós vamos ter que voltar de novo. 1, 2, 10, quantas vezes for necessária. Deus é tão misericordioso que Ele não vai cobrar de uma vez. Não. É a cada um de acordo com as suas obras.
E a doutrina nos mostra claramente, é a domar as más influências, as más tendências nossas. Não é tudo de uma vez. Deus sabe que é impossível que nós, numa existência só, possamos extirpar de nós tantos erros, tantas imperfeições. Então, um pouquinho de cada vez. Hoje, vamos pensar no hoje apenas. Se eu estou falando muita bobagem, falando palavrões, etc., vamos amenizar, vamos procurar não fazê-lo mais. Se eu estou criticando, olhando com tudo com um olhar crítico, só eu sou o dono da verdade, vamos abaixar a nossa crise, a nossa onda, e vamos perceber que os outros têm razão também. E muitas vezes daquela pessoa crítica, a gente percebe que ela vai ficando isolada, vai ficando totalmente isolada. E tem um caso que a gente cita também, que é Benjamin Franklin, inventor do para-raio e tantos outros utilitários que nós temos até hoje. Foi político à época, então ele gostava, em alguma obra que eu já vi, que ele gostava, numa discussão ríspida, ele ser sempre o vencedor. E até que num determinado momento ele se sentiu isolado. Daí chegou um amigo próximo dele e falou: o que está acontecendo que ninguém fica mais próximo a mim? O que está acontecendo? Aquele amigo verdadeiro, não aquele que bajula. Chegou e abriu para ele: você está sendo intolerante, você está sendo crítico, você está sendo tudo que não é legal. Então, eu recomendo que você faça uma reflexão, uma introspecção e veja o que você deve melhorar. E o que ele fez? Ele pegou 13 papéis e anotou 13, por exemplo, falar palavrões, ser crítico, ser orgulhoso, ser vaidoso e assim por diante. E a cada mês, a cada semana, ele começou a fazer aquilo lá. Cada 4 semanas ele fazia. Orgulhoso, começou a combater o orgulho. Segunda semana, a inveja e assim por diante. Quando ele percebia que ele estava incorrendo, por exemplo, no orgulho, que já estava no 5º mês, na 5ª semana, ele voltava para corrigir e assim por diante. Então, as nossas imperfeições, tão visíveis para os outros, às vezes nós não estamos assim tendo a percepção e a noção exata. Da mesma forma que às vezes nós estamos com o nosso filhinho novo, uma criança ali, e chega um amigo, família, com as crianças também. Na hora nós estamos vendo o defeito das crianças dos amigos. Que criança chata, que criança difícil, que sem educação, que responde para o papai, para a mamãe, e o nosso está ali. E nós estamos com os nossos olhos sem poder enxergar, ou não querendo enxergar. É muito assim, a gente vê muito vivamente isso aí. E quando o poder da prece, gente, eu sempre cito na nossa casa, lá nos nossos estudos, lá nas nossas vibrações, o quanto que é importante a gente vibrar em oração e prece para aqueles nossos irmãos necessitados. Aqueles que necessitam excessivamente de uma oração, de um reconforto para suas dores. Uma vez que quando a gente não pode fazer nada, que a gente costuma dizer muitas vezes, a nossa oração é um remédio muito grande para aquela pessoa. Quando eu não posso fazer nada, a minha oração é de grande valia. Às vezes foge da nossa condição poder fazer alguma coisa materialmente ou ajudar alguém que esteja num processo obsessivo, por exemplo, envolvido em vícios de droga e de bebida. Mas a nossa prece não, ela tem o poder e o alcance e a abrangência para influenciá-lo, através das nossas boas vibrações e dos benfeitores espirituais que certamente estarão assistindo a quem quer que seja. Ou seja, toda prece, toda oração chega ao seu destinatário, desde que saia do nosso coração com aquele amor verdadeiro, oferecendo ao próximo aquilo que nós sabemos que ele precisa, independentemente de pedir alguma coisa em troca, mas sim na nossa doação, nosso amor envolvido na prática da caridade efetivamente. Um fato que eu citei aqui, gente, para a gente ter assim uma noção exata, de um trabalho mediúnico, por exemplo. A gente que participa de trabalho mediúnico, às vezes como doutrinador ali, como conversando, dialogando com os médiuns incorporados, a gente percebe a carência, logicamente, desses irmãos que desencarnaram e ainda não estão despertados, estão arraigados às coisas materiais. A dificuldade que os mesmos se encontram de se desvencilhar-se disso aí. Mesma coisa da perda de um ente querido. Recomendamos sempre que a oração e a prece seja essencial para que cada um seja fortalecido. Ao passo que a revolta, a amargura, a falta de perspectiva, ficar criticando a Deus, que Deus não existe, vai amargar a sua dor. O seu sofrimento será muito maior
E aquele que se desligou vai se tornar uma condição mais difícil para que esse laço seja desfeito. Por quê? Aquela amargura de quem ficou, aquele sofrimento, aliado ao sofrimento dele também, certamente acarretará sofrimento para os dois, para quem ficou e para quem partiu. Então, na dor, na dificuldade, na perda de ente querido, onde quer que seja, oração. E quando possível, às vezes em casa, com pensamentos ruins também, vamos fazer oração em voz alta, que é recomendável também, para que todos que estão ao nosso redor possam ouvir um Pai Nosso, por exemplo, pedir a Jesus que nos auxilie, que nos fortaleça, para que essas dificuldades momentâneas sejam assim tiradas de lado e que nós possamos trilhar com mais energia da maneira melhor possível. É muito importante isso aí, a nossa oração sempre. Às vezes no trânsito, desanimado, pensamento ruim, faça uma oração, peça a Deus que te fortaleça, a Jesus que te proteja e assim por diante. Ou seja, sempre oração. Oração deve ser presente. O vigiar e orar aqui, não é apenas a propaganda da camisa dos amigos de Araraquara, não. Mano Mandelli, Gustavo, os amigos aí, um beijão para todos vocês aí. Mas que seja constante no nosso dia a dia. As nossas vibrações positivas, principalmente aliada ao nosso amor, tudo que nós sabemos ser de coração. É isso que nós precisamos verdadeiramente. Efetivamente ser cristão na verdadeira acepção da palavra. E muitas vezes que eu cito e procuro sempre evidenciar isso aí. Nós estamos tranquilos na nossa e não vemos o sofrimento tão próximo a nós. Então sair da nossa redoma, procurar, na medida do possível, auxiliar quem esteja precisando. Tantos corações que sofrem, agonizando muitas vezes aí, padecendo por situações e circunstâncias que há como serem revertidas. Então, no processo obsessivo, na dificuldade, na dor, oração, sempre. E como eu falei há pouco também do Haroldo Dutra, eu me recordo que em 2016 nós tivemos um seminário dele em Araraquara e ele falou uma frase que ficou para mim gravada e eu vou levar para a minha vida. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Nós podemos ter certeza disso que tem. Se Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso, Ele não quer que nenhum de seus filhos padeça no mal. Então que nós tenhamos a certeza absoluta. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a dor, nós vamos superá-la, com certeza. Com certeza absoluta. E até num comentário em off com o Alexandre, falávamos a respeito do grande índice de suicídio, quando o Paulo Lodi esteve aqui, não foi isso? E principalmente esses amigos, eu perdi um grande amigo por esse fato aí, e o que a gente faz sempre? Esse é o momento para aqueles que precederam através do suicídio, a nossa oração para fortalecer, para que no seu despertar, no seu arrependimento, ele se sinta cada vez mais fortalecido e que possa perceber essa luz da prece, essa chuva benéfica que ele está recebendo através das preces. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos para você essa noite. A minha gratidão ao Alexandre, aos amigos dessa casa maravilhosa, qual eu tenho a honra de ser convidado para estar com vocês, e deixo assim registrada a minha alegria de saber que num grupo como o de vocês aqui, tantos eventos realizados, pessoas comprometidas no bem, a denominação da casa não poderia ser outra a não ser amigos do bem. E aqui está mais um amigo de vocês, amigo para essa e outras vidas que virão certamente, que compartilharemos assim as nossas lembranças desses nossos encontros. Encontro como este, aquele em Matão no EAC, que tivemos a oportunidade de estar junto com o Orson, o Paulo César Fernandes, outro amigo querido, o Arthur Valadares e tantos outros de Araraquara e os demais que tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos lá. Bendita doutrina espírita que aproxima os corações, que nos projetam assim, lá na frente, um caminhar mais feliz, mesmo com as dores, as dificuldades, as decepções, as desilusões da vida, mas principalmente que o nosso espírito renovado. Nós somos passageiros aqui quando encarnados. O corpo que nós estamos vestindo hoje vai ser sepultado, vai para o necrotério, vai ser cremado, qualquer coisa assim. Mas o nosso espírito não, esse é imortal. E essa imortalidade nós temos que ter a certeza absoluta. Vamos vivenciar um dia de cada vez para que lá na frente, no nosso retorno, nosso regresso à parte espiritual, a nossa bagagem efetivamente seja aquela
que nós estamos ouvindo falar, sempre ouvimos falar, que o ladrão não rouba e as traças não corroem, ou seja, as nossas boas ações. Que a paz de Jesus, do nosso querido Mestre, se faça presente no coração de cada um de vocês e que retornar aos vossos lares, levem consigo esse bem-estar, esses fluidos que certamente estamos recebendo essa noite, a todos os seus entes queridos, a todos os seus familiares, de alguma certa forma, e a todos aqueles que foram lembrados durante a nossa fala, que possam receber assim essas boas vibrações. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que assim seja. Muito obrigada, filho. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Você tocou em vários pontos que me tocou e não sei se é intuído, mas a gente faz alguns trabalhos que às vezes a gente esquece de dizer. Como ele disse, nós nunca estamos sozinhos, né? As pessoas têm tristezas, às vezes passam por suicídios e a gente esquece de avisar as pessoas que nós estamos aqui com o coração aberto e os braços abertos. Temos o trabalho do atendimento fraterno, onde ninguém será julgado, ninguém será... vocês têm a liberdade de marcar com a gente, com qualquer pessoa da casa, onde nós vamos ouvir de coração os seus problemas, o que incomoda e o que a gente pode fazer para ajudar. Logo depois do atendimento fraterno, a gente sempre indica o Evangelho no Lar. E nós estamos com um trabalho de ir até as casas das pessoas a iniciar esse Evangelho no Lar, tá? Porque às vezes a gente fala muito do Evangelho no Lar e a pessoa acha que é muito difícil, que tem algum método de se fazer. Não, é muito simples. O benefício que proporciona, né? Não é? E o benefício no lar, exatamente, no começo e depois ao redor, de repente na sua rua, no seu bairro e assim por diante. Mas as pessoas têm um pouco de medo, acham assim, mas eu não sei nada. Não precisa saber, não precisa ser um expert em nada. É só ter um pouco de boa vontade e amor e semear esse amor dentro de casa. Então, o grupo aqui Amigos do Bem, o Centro Espírita Amigos do Bem, nós proporcionamos, estamos dispostos a esse trabalho, tá? Tanto do atendimento fraterno, quanto a nos deslocarmos às casas das pessoas a fazer o Evangelho no Lar, que eu acho que salva muitas vidas, né? Com certeza. Salva, né? Antes de encerrar, eu preciso aí, porque a Dora, a Cláudia, a Aninha, eu comentei da camiseta da Santos Santos, fala que é mentira que eu estou com a camiseta. Só eu que não vim com a minha hoje. Não deu uniforme. Só porque... A Dora encheu, falou que você mentiu para mim, então vou falar que é verdade. Sou eu que falhei hoje. Dora, é verdade, ó, eu tô com a camiseta. Também vem aqui junto, senão ela vai ter montagem. É nóis, Dora. Então eu queria agradecer imensamente de novo. Então estamos aí, ó. Tem a página do centro, quem precisar da nossa ajuda, estaremos sempre de braços abertos e coração aberto. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Nesse clima então de... Apesar de não estar com a camiseta lá do Manu, mas tudo bem, do centro hoje. Perdi ponto, tudo bem. Hoje está um clima de muita luz, muita paz, né? Eu gostaria que todos nós continuássemos nesse ambiente de gratidão, principalmente a Deus, elevando os nossos pensamentos ao Pai, que não abandona, ao Pai que cuida da gente, a Jesus, nosso Mestre, que cuida da gente como aquele irmão mais velho, esperando sempre que a gente dê um passo à frente, estando do nosso lado. Quando a gente pensa que caiu e levantou sozinho, não, nós não levantamos sozinhos. Jesus nos deu a mão, com certeza. E tantos amigos espirituais que aqui conosco estão. Agradecidos somos, meu Pai, agradecidos somos a Jesus. E com a oração do Pai Nosso, gostaríamos de encerrar mais uma noite plena com chuvas de bênçãos nesse ambiente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Temos o trabalho do passe, quem quiser, fica à vontade.